Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia. Gente, agora são 15h31. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez a nossa psicóloga Margarida Maria Paula Rodrigues Vargas, a Goza. Goza, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Tudo jóia? Tudo ótimo. E a semana? Como foi a semana? Tranquila. Tranquilo? Tranquila. E o João, te dá muito trabalho durante a semana? Esse menino aqui? Não, ele é tranquilo, né? Então tá bom. Goza, semana passada, a gente batendo o nosso papo, falamos sobre... A gente terminou com os 3 pedidos, né? Do gênio da lâmpada. Do gênio da lâmpada. Então, como que nós vamos prosseguir essa semana? Então, só para lembrar pessoas, né? A gente estava falando de perguntas que podem abrir conversas interessantes com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, e que nos ajudariam a roubar um pouco do tempo de tela deles, né? Tirá-los um pouco da tela. E quando a gente falou nos 3 pedidos para o gênio, eu me lembro que eu falei, olha, uma criança pode pedir coisas simples, como chocolate, sorvete, bala, alguma coisa assim. Pode pedir coisas mais elaboradas, que aí pode ser uma viagem, um passeio, uma coisa que não se realizará imediatamente. Né? Então, essa criança já dá para a gente a ideia, e o pré-adolescente, o adolescente, já dão para a gente a ideia de que eles conseguem lidar com a passagem do tempo, com a mediação. Né? Você quer uma coisa e você espera um tempo e um fazer, um certo processo até que aquilo se realize. E, infelizmente, na semana passada eu não falei, mas, infelizmente, às vezes a gente ouve respostas que são muito duras também. Né? A criança queria a presença do pai ou a presença da mãe. A criança queria mais tempo com eles. Ou a criança queria rever um avô, uma avó que já partiram, ou uma babá que foi embora. E essas respostas, elas nos dão, então, pistas de como a criança se sente e de onde a gente precisa agir, onde a gente precisa atuar. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas, né, ainda veem a morte como um tabu, e elas excluem a criança, né, dessas notícias. E aí a criança fica no ar. Então, quando eu falo que às vezes a criança queria a presença, né, de um avô, de uma avó, às vezes de uma babá, a gente precisa aproveitar e estabelecer a diferença entre quem não vai voltar, não é? Se o avô, se a avó já faleceram, e a babá que foi embora, mas que vive, que está em outra casa, em outro lugar, que também é um luto para a criança, mas que pode ter uma solução, quer dizer, pode se encontrar. Né? Essa babá não trabalha fora mais, porque ela se casou, porque ela tem um filho, mas você pode se encontrar com ela. Então, é você, ao ouvir, encontrar e ajudar a criança a encontrar ou uma solução ou uma elaboração possível para aquilo, porque nem sempre tem solução. Às vezes você vai precisar ajudar a criança a elaborar uma situação que você não pode mudar, que você não pode resolver. E acho que essa resposta, né, à pergunta dos 3 desejos do gênio, ela abre esse caminho, que é um caminho dificilmente trilhado espontaneamente pelas famílias. Goza, você estava falando, a minha cabeça começa a borbulhar de perguntas. Uma coisa que eu acho que é muito importante, eu queria que você falasse sobre isso, que é o seguinte, fortalecer a criança e explicar para a criança durante o crescimento, para que ela possa se fortalecer,
para lidar com coisas difíceis. Um exemplo que você acabou de dar, que eu acho muito importante, que é a perda, né? A gente tem uma cultura de, por exemplo, às vezes quando um pai ou uma mãe sofre muito com criações anteriores, esse pai e essa mãe, existe uma tendência de querer proteger o filho que eles geraram. Olha, eu sofri muito, minha esposa também, não, vamos proteger esse nosso filho. Aí, o exagero na proteção faz com que a criança fique frágil e não consiga lidar com as perdas. Tem numa música, agora eu não vou me lembrar de quem, mas que fala, Erasmo Carlos, que ele fala, proteção desprotege e carinho demais, né? Ei, mãe, não sou mais menino. Essa música do Erasmo Carlos. E ele fala isso, proteção desprotege. Essa proteção, né, que impede que a criança viva o que é da vida real. E quando você fala de deixá-la viver, não é deixá-la viver sozinha. É estar com ela para que ela viva aquilo que é doloroso, né? Aquilo que é difícil. Porque é muito mais doloroso a exclusão. Se está acontecendo alguma coisa em família e a criança não é informada, ela capta o humor, né? Ela capta, né, a vibe dali e ela não sabe por quê. E como a criança é egocêntrica, ela acha que é com ela, é por causa dela, é culpa dela que as pessoas estejam chorando, né? Então, assim, você tá chorando, a criança pergunta, mamãe, por que você está chorando? Não, não estou chorando, não. Caiu um cisco no meu olho. Ninguém acredita nisso, nenhuma criança. Nem a criança acredita. Né? Ela conhece a sua face, né? Ela conhece a sua expressão. Então, você quer proteger, mas isso não protege, isso exclui. E o sentimento de pertencimento, até para nós adultos, é um dos mais importantes para a nossa vida, para o nosso equilíbrio emocional. Então, isso não protege. Mas é difícil, claro que é difícil você falar com crianças sobre esses temas. Mas precisa ser falado. Mas precisa, porque essa é a vida. E a gente quer... Não é? A criança não vai viver no futuro. No futuro, ela vai viver como adolescente, como jovem, como adulto. Mas ela já está vivendo. Ela já é uma pessoa, criança. Então, não é no futuro que ela vai viver. Ela já está vivendo. Né? E o que ela vive agora alicerça o futuro dela. Né? É a Lia Luft. A infância é o chão sobre o qual caminharemos para o resto de nossas vidas. É verdade. O Gozo, sabe por que eu estou comentando isso? Porque eu presenciei uma situação há muitos anos, né? De uma pessoa que foi pai e que mais ou menos foi o que aconteceu. Essa pessoa foi pai, essa pessoa foi criado pelos pais com essa coisa do amor muito forte, muito pesado, muito cheio de condição, não conseguia ficar longe, tal. Até quando essa pessoa se casou e teve filhos, ela não conseguia passar um dia sem ter que ir na casa dos pais. Isso é preocupante, porque a gente precisa cortar esse cordão umbilical imaginário. E aí o que aconteceu? Quando esse pai, que já tinha 2 filhos, perdeu o pai, que já era idoso, ele ficou doente e não pôde ser pai dos filhos. Sim, a dependência, o amor, a arte, o amor do pai e da mãe pelo filho, é a arte de se fazer desnecessário. É a arte de se fazer desnecessário. Eu desejo, eu espero que esse filho volte e cuide dessa mãe, desse pai, como ele foi cuidado. Mas não que ele fique precisando ser cuidado por esse pai, por essa mãe, até o fim da vida desse pai, dessa mãe. Não é que você vai abandonar seu pai e sua mãe. Mas você vai ser capaz de ir, e aí eu me lembro de uma letra do Emicida que eu amo, viver
é partir, voltar e repartir. Nossa, bonito demais. É lindo, é Perfeito. lindo. É uma música lindíssima do Emicida com o Gilberto Gil. Partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Nossa. É isso. É verdade. Então você é criado com amor suficiente para acreditar em você, para ir, para conhecer o mundo, para construir a sua vida e voltar e repartir as suas vitórias com quem te deu essa base. Uhum. Não estou falando de abandonar pai e mãe, né? Mas é de poder ir, voltar e repartir. E esse é o que os pais precisam ensinar aos filhos, né? Que eles estão longe, mas eles vão voltar a qualquer momento, né? Eles estão geograficamente longe, mas não afetivamente longe. E às vezes você está geograficamente perto e afetivamente longe. Longe dos olhos, perto do coração. Né? Às vezes você está geograficamente perto e afetivamente distante. E na vida real, na vida saudável, você não fica o tempo inteiro perto, colado fisicamente de quem você ama. Não é? Eu acordo, vou pro meu trabalho, né? O meu marido vai pro dele. Não é que eu não ame o meu marido, não é que ele não me ame, eu vou pro meu trabalho, ele vai pro dele. Geograficamente distante. Geograficamente distantes. Se eu tenho um filho, ele vai pra escola. E lá na escola, eu quero que ele seja feliz, eu não quero que ele fique angustiado porque ele está longe de mim, porque ele não consegue ser feliz longe de mim. Eu quero que ele seja feliz, que ele brinque, né? Que ele faça amigos, que ele descubra coisas interessantes. Mas observe, às vezes, quando a criança chega da escola muito feliz e ela conta muita coisa, ela ouve perguntas ou comentários que são assim, desanimadores. Ah, mas você fica tão feliz lá na escola, parece até que esqueceu da mamãe. Isso não é uma frase boa de se dizer, né? Maltrata Sim. a criança, né? Ah, ama todo mundo, mas não ama a mamãe. Ah, com as pessoas lá na escola, você faz tudo certinho, com a mamãe você faz errado, né? Você não gosta da mamãe. Não é por aí, né? Não é por aí. E eu explico para os pais, olha, a criança, ela dá o pior dela a você, porque ela confia em você. Ela não entrega esse pior para mim no consultório, durante a sessão, porque ela não sabe quem eu sou. Sabe lá como é que eu vou reagir? Se eu vou botá-la dali para fora, eu não vou deixar ela voltar? Agora, com a mãe, ela tem certeza do lugar. E é esse vínculo que precisa ser preservado. Ah, então você está dizendo que a mãe precisa aceitar tudo? Não. Mas neste vínculo, ela vai trabalhar o limite, aquilo que é aceitável, aquilo que é correto. É no vínculo. Se o vínculo não existe, não tem como você trabalhar. Porque a criança vai ficar desesperada. E aí aquele comportamento que você quer diminuir só vai aumentar. Sabe, aquele comportamento de rebeldia, de não obedecer, só vai aumentar, porque a criança vai ficar desesperada. Então você trabalha a correção, né, a educação da criança no vínculo. Sem o vínculo, não. Então a criança, ela não faz comigo o que ela faz em casa, ela não faz na escola, ela não tem garantia. Então, se ela consegue entregar o pior dela, as angústias dela, as dificuldades dela, as coisas que ela não sabe, pro pai e pra mãe, bom sinal. Excelente, né? Bom sinal. Não é fácil. Mas é bom sinal. Não é fácil, mas é bom sinal. Por quê?
porque é onde ela sabe, né? Ali é o lugar de pertencimento dela. O meu consultório, não. Ela nem sabe direito quem eu sou, sabe lá como eu vou reagir. E quando tem uma criança que é, entre aspas, muito corajosa e me peita e me agride, me preocupa. Não porque ela me agrediu, porque eu sei me defender. Mas me preocupa que ela não tenha medo de nada. É porque se ela tá te agredindo no seu consultório, em casa, ela pode ser bem pior, né? Ou ela pode não ter noção, sensação desse pertencimento. Ai. É tudo a mesma coisa. É verdade. Qualquer lugar que eu tiver é a mesma coisa. Eu não tenho ninguém por mim. Então eu tô desesperado. E o meu desespero tá extravasando. Eu não tenho ninguém por mim. É porque, assim, ela pode aguentar, sabe? O tranco de eu ter botado um limite, sem chorar, sem não sei o quê, porque ela vai chegar em casa e ela pode chorar. Agora, se ela não pode chorar em casa, ela já não chora ali comigo mesmo, o negócio já entorna ali, porque ela não tem para onde correr. Uhum. Ela não tem lugar seguro. Isso é mais preocupante. É verdade. O Goza, a gente tá chegando no final, mas semana que vem, já que a gente falou das perguntas do gênio, eu acho que semana que vem a gente podia fazer esse gênio perguntar para os adultos também, né? O que você acha? Eu tô achando que vai ser uma ideia boa, hein? Muita gente vai refletir sobre isso, hein? Quem sabe os ouvintes respondem aí pra gente comentar. Sim. Se o gênio aparecesse para cada um de vocês em casa e desse 3 pedidos, né? O que você pediria? Pois é, não, eu vou lembrar o pessoal durante essa vai lembrando semana aí pra gente comentar os pedidos dos adultos. É isso aí, gente. O gênio. O Goza, e a nossa mensagem final? Então, eu quero dizer para as pessoas assim, estão acabando as férias, né? Algumas escolas até já voltaram. Uhum. E seus filhos vão voltar. E continuem com essa conversa que se abriu, continuem conversando. Mas não aquela pergunta clássica, como foi a escola hoje? Não é? Perguntas variadas, mais criativas. Filho, qual foi a palavra mais interessante que você ouviu na escola hoje? Filho, quem fez uma coisa muito engraçada na escola hoje? Alguém chorou na escola hoje? Alguém se sentiu triste? E às vezes, ele mesmo é a criança que se sentiu triste, é a criança que foi engraçada. E ele, às vezes, não tem oportunidade de te contar. Então, continue com a conversa que a gente abriu, continue com a conversa aberta. Isso vai fazer muito bem para você, para sua relação com seu filho e para ele. Verdade. Gente, mais uma vez, nosso Psicologia do Dia a Dia, conversando com a nossa psicóloga Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas Agoza. Goza, mais uma vez, obrigado pelo nosso bate-papo, que é sempre maravilhoso. Até semana que vem. Até. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia.